Oi, pessoal, a gente está de volta com o nosso podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri! Oi, Tati! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está com um tema muito interessante e para falar de um tema sobre ócio, a gente escolheu esse tema bem próximo às férias, né, Pri? O ano aí tá começando, todo mundo começa mais tranquilo, janeiro é um mês... Todo mundo de férias em casa, querendo viajar, fazer alguma coisa, e a gente trouxe a questão da importância do ócio. E aí a gente trouxe o professor Diego Pereira. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Tati. Obrigado, Pri. É um prazer estar aqui com vocês discutindo um assunto tão importante, né? Falar um pouco sobre essa pausa, esse descanso. Muito bom. O professor Diego, eu já vou dar o endereço dele do Instagram, @Diego Pereira Professor. Então já anota aí vai lá, segue o professor. E ele mesmo vai se apresentar, então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Pode falar. Legal. Eu falo que minha formação é bem peculiar, porque ela foge assim do convencional. Eu sou formado em gestão, e aí eu fui me enveredar para a área de gestão de pessoas, para a área, né, de comportamento humano, mas dentro desse grande universo da gestão. E aí, né, me encantando com esse universo do ser humano, fiz alguns cursos, algumas especializações na área de comportamento humano, de psicologia organizacional, e aí eu fui fazer o mestrado e o doutorado na área de ciências da linguagem, de análise de discurso, que eu também sou muito apaixonado, também pesquisando coisas relacionadas à sociabilidade. E aí depois fui fazer um pós-doutorado na área de educação. Hoje eu atuo, né, como professor do mestrado e do doutorado na área de educação. E eu digo que a minha formação ela é peculiar, ela é diferente, porque eu me permiti vasculhar diferentes áreas e tentar entender um pouquinho sobre aquilo que me causava inquietação. E como que elas se interrelacionam, né? Porque você vai desde a gestão de pessoas, né? A linguagem, não é? Porque como que a gente... Eu acho que um dos maiores desafios, a gente até conversa bastante aqui, é a comunicação entre as pessoas, né? E até a educação que te levou a isso, né? Realmente peculiar, porque chegar a ter, né, vinha até a vontade de repassar, de compartilhar isso e ensinar outras pessoas, né? A gente fica muito feliz. O professor Diego é meu professor. E é muito bom. Nossa, a gente baba na aula dele. Eu já tô curiosa aqui. Quando você fala em linguagem, a linguagem verbal ou todo tipo de linguagem? Pri, tudo é linguagem. A gente parte do pressuposto que tudo é linguagem. Por quê? Porque tudo significa, né? Então, a linguagem no verbal, a linguagem no não verbal, a linguagem onde a gente pensa que não há linguagem, a linguagem no silêncio, né? Então a gente pensa e enxerga. O meu modo de conceber a linguagem é pensar a linguagem em tudo. Tudo é linguagem, porque tudo significa, tudo produz sentido. Olha, que interessante. Professor, eu vou trazer a primeira pergunta, na verdade. Quando a gente fala em ócio, né, indo direto ao nosso assunto hoje do nosso bate-papo, para vir o ócio, a gente também tem o lado seu oposto, que é o trabalho, não é? Então, quando a gente tem o excesso, por exemplo, a gente está num excesso de trabalho, a gente só tem o ócio. Quando a gente tem esse excesso de trabalho, será que a gente só evidencia o ócio, a necessidade desse ócio, quando a gente tem esse excesso e esse, né? Como que o senhor vê a relação trabalho e a relação ócio na atualidade? O senhor pode falar um pouquinho, claro, por favor? Eu acho muito interessante a gente começar a pensar, né, primeiro, no que é o ócio, nessas significações e nesses possíveis deslocamentos no sentido do que é o ócio e também do trabalho, né? Esse contato que eu tive com as ciências da linguagem me fez um sujeito muito inquieto
e curioso pela origem dos sentidos das coisas. E aí vamos pensar. Um dos sentidos da palavra trabalho é de tripalhos. E o que é tripalhos? Tripalhos, Pri ou Tati, era uma ferramenta utilizada, né, nos canaviais, que eram 2 paus amarrados, que eles utilizavam aquela ferramenta e geralmente tinha uma lança na ponta, tinha algum objeto cortante na ponta, para poder fazer, né, a poda ali dos canaviais de uma maneira mais rápida. Só que esse mesmo objeto, ele era utilizado para torturar os escravizados. E aí, a partir desse movimento sócio-histórico, a gente consegue entender hoje o porquê, ou um dos motivos, desse sentido negativo da palavra trabalho. De que trabalho é ruim, de que trabalho dá trabalho. Por quê? Porque ao longo... tortura. Pois é, a tortura. gente fala, né, como se fosse Porque ao longo dessa composição social, a gente percebeu que o trabalho não era algo prazeroso, mas era algo que de fato provocava tortura, que provocava, né, essas sensações muito mais negativas do que positivas. Mas para algumas pessoas é assim ainda hoje, não é? Porque quando a pessoa não se encontra no seu ambiente de trabalho, às vezes vivencia sensações torturantes, não é? Muito, né? Você tem um chefe muito exigente, um clima horroroso, hostil, né? Do trabalho, e ainda convive com essa ideia do trabalho maçante, sofrido, né? Dessa significação negativa do trabalho. E aí eu penso que há uma possibilidade aí de ressignificação do trabalho, não deixando de considerar que existem pontos de dificuldade. Trabalhar dá trabalho, não é? Sim. E tem que dar trabalho. E o ser humano, ele precisa ter esse trabalho, faz parte do processo, né? Às vezes a gente brinca e fala o seguinte: fulano, se você ganhar o prêmio na Mega Sena, o que você faz? Não vou parar de trabalhar. Mais, né? Como se o trabalho não fizesse parte da nossa composição social. Sim. E aí eu falo para os alunos algo que é muito interessante. Houve um tempo, né, que nós éramos significados pelo nome da família. Tatiane lá é o pessoal do Crepaldi. E a gente era assim, o Diego é o pessoal dos Pereiras. Hoje, e até mesmo o momento machista da humanidade, mais do que hoje, as mulheres eram significadas pelo marido. A Tatiane é a Tatiane do fulano. É a Maria do Sojão. Hoje nós estamos vivendo essa identificação não mais pelo homem e não mais pela família, mas pelo trabalho. Pelo que você faz. Pelo que eu faço e ainda mais pela empresa que eu trabalho. Aquele lá é o Diego de tal lugar. Aquela lá é a Tatiane de tal lugar. Então olha como nós somos significados pelo trabalho e nós formulamos a nossa identidade também a partir do trabalho. E aí existe uma coisa muito interessante, que é a quantidade, não é? Que é o equilíbrio. Eu estou trabalhando para viver ou vivendo para trabalhar? Eu gosto muito de um livro que se chama A Tríade do Tempo. E esse livro, de alguma forma, ele nos faz refletir sobre como nós estamos gastando o nosso tempo. E nesse livro, ele diz que nós temos que pensar em 3 instâncias do tempo. Como eu estou gastando meu tempo no trabalho, como eu estou gastando meu tempo com a família e como eu estou gastando meu tempo com as atividades rotineiras da vida. Ir no mercado, ir no clube, na academia, enfim. Cuidar de filho, cuidar de família. E aí a questão não é a tarefa. É como eu lido com a tarefa, não é? É como eu me debruço e significo aquela tarefa. Então tem a ver com a quantidade. E aí eu falo para vocês, hoje o que menos nós temos é esse equilíbrio em relação à quantidade.
nós estamos sendo extremistas em tudo, inclusive no trabalho, não é? Uhum. Eu falo muito o seguinte, que nós ainda estamos vivendo essa era da produção, né? Por mais que nós tenhamos passado por algumas revoluções industriais produtivas, nós ainda estamos vivendo essa hiperprodutividade. Eu nem falo hiperprodutividade, eu falo hiperprodução. Por quê? Porque eu preciso produzir, eu não posso parar de trabalhar. E aí vem uma coisa, a culpabilidade por não fazer nada. Ontem, não é? esse final de semana foi muito engraçado a gente tá falando disso, porque justo esse final de semana, meu marido e minha filha viajaram e eu fiquei em casa, sozinha. E aí, quando foi na sexta-feira, eu olhei assim e falei, gente, eu acho que eu vou no cinema, sabe? Vou assistir um filme que eu quiser, vou sair pra jantar e comer o que eu quiser, pedir alguma coisa sozinha, vou isso, vou aquilo. E de repente, eu falei, quer saber, no sábado? Eu falei, não vou fazer nada. E aí, dormi até meio-dia, acordei, comi um que tinha, enrolei, dormi de novo. E aí, a minha irmã me ligou no domingo de manhã e falou, e aí, o que você fez ontem? Bateu aquele... Culpa. Falei, como que eu vou falar Que eu não que eu fiz não fiz nada, né? E que na verdade absolutamente você fez nada. bastante Ela vai coisa. me perguntar, ela vai falar, mas Você descansou. Não, nada, entendeu? E aí eu percebi, falei, olha a sensação, quase que eu inventei um negócio, sabe quando você quase fala, eu fiz umas coisinhas aí, fiz umas coisinhas só pra pensar que eu tinha feito alguma coisa pra não ter que falar o nada. Olha. Aí eu falei, nada. Aí ela, nada? Como assim nada? Aham. Mas há uma cobrança social muito grande, né? Porque nós somos também compostos pelo que a sociedade diz. Uhum. E aí há essa cobrança social que a gente não pode parar e ficar sem fazer nada, né? Tem aquela velha máxima que a gente também precisa questionar. Não, tempo é dinheiro. Como se nós fôssemos movidos só por essa coisa financeira do dinheiro. Como se eu não pudesse utilizar o meu tempo não como dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é valor, né? Uhum. E esse valor nem sempre dinheiro compra. E aí é muito interessante a gente pensar no trabalho como algo necessário, como algo que me compõe, como algo que faz parte de quem eu sou e me ajuda a ser quem eu sou. E aquele que faz diferença para o outro também, mas né? eu preciso entender que eu sou composto também por outras coisas além do trabalho. Não é? E a ideia do trabalho, de você utilizar o trabalho como parte da sociedade. Você produz propósito. Perfeito. Você produz algo para alguém em algum momento. O seu trabalho é importante porque gera esse movimento para outras pessoas. Eu trabalho com propósito, traz né? sensação de utilidade. Eu não gosto... é à toa que a gente vê, às vezes, alguém aposentar e adoecer. Não é? Porque perde. É um local onde você socializa. Falo, existe uma vida ali, né? Que ocupa um tempo muito grande. Uhum. E até a aposentadoria, o momento em que você faz um corte brusco nisso, é algo a gente tinha até que pensar numa transição, né? Para as pessoas conseguirem se desligar. Tem uma história muito interessante. Eu trabalhei, né, como consultor de carreira durante um tempo. E aí uma das minhas clientes, né, chegou até mim e falou assim, Diego, eu vou me aposentar daqui 3 anos. E eu estou vivendo a seguinte fase da minha vida. Acabei de me separar do marido, meus filhos estão passando na faculdade, estão indo morar fora, e eu me aposento daqui 3 anos. Nossa. Eu estou te procurando para entender o que eu vou fazer daqui 3 anos. Olha... Nossa, né? ela é uma minoria, ela mas era teve essa visão de entender, né? E não que ela devesse formular uma outra carreira, mas ela precisava entender que, de repente, essa ambiência do ócio iria fazer parte. E ela precisava lidar com isso. Mas sabe qual é o problema grande aí nessa questão? O lidar consigo mesmo. A questão da ociosidade enquanto um lugar do silêncio ou esse lugar do não fazer nada é o lugar que abre as portas
para que eu enxergue a mim mesmo. E isso nos incomoda, né? E muitas vezes não é nem porque eu não quero fazer nada, é porque eu não estou preparado para lidar comigo mesmo. Como a Pri disse, eu estou em casa sozinha aí. E aí a primeira coisa, deixa eu ir para casa de alguém? Deixa eu ir fazer uma tarefa? Por quê? Porque é difícil ficar com a gente mesmo, não é? É difícil reconhecer quem eu sou. E por que eu gosto, né, da palavra reconhecer? Porque é o conhecer de novo. E às vezes a gente precisa parar para nos reconhecer. Isso faz parte do ócio. O ócio, né, ele é muito ligado a essa coisa do não fazer nada, indo para uma significação mais da preguiça. Não é sobre isso, não é? Mas também pode ser sobre isso, não é? E às vezes hoje eu não quero fazer nada porque eu não quero, ok, faz parte. Você às vezes nem sabe o que é importante para você no seu ócio. Eu penso que o ócio, ele tem ali, tudo tem os dois extremos, né? Então, a questão do ócio também precisa ser equilibrado, né? Porque às vezes ele pode ser usado como uma fuga. O ócio, ele pode ser pensado enquanto uma paralisação no que diz respeito à lida com os problemas da vida. Pode ser. Mas aí quando ele vai para esse caminho, ele deixa de ser ócio. Tá. Ele vira uma fuga e já não é o ócio. E aí a gente se confunde, né? É igual, por exemplo, eu leio muito a psicanálise e os seus autores. É igual, por exemplo, gente, o mecanismo da neurose compulsiva, que é o quê? Diego, eu tô cheio de coisas para fazer, eu tenho um punhado de problema para resolver, eu preciso enfrentá-los maciçamente. O que eu faço? Eu vou entrar debaixo da coberta e cubro a cabeça. Isso não é ócio, isso é fuga, né? E aí, por que a gente chama ócio? Porque é aquele tempo que nós temos de ociosidade e de significação do fazer nada. E aí vamos pensar uma coisa interessante. O que é não fazer nada? A gente entra num campo doido da subjetividade. O que é um nada? Né? Diego, assistir TV é nada? Pode ser que seja. Contemplar a natureza, ouvir uma ler algum livro que eu gosto, né? Cozinhar, talvez? O ócio está muito voltado à coisa não capitalista da meta. A não mercantilização, né? Porque a gente está vivendo num mundo mercantilista que eu preciso entregar resultado. Então eu sou cobrado por uma meta, eu sou cobrado por um resultado, e o ócio ele vai trazer esse descomprometimento com o resultado. Se eu quiser assistir um filme, eu assisto, mas eu quero assistir o filme porque eu quero, não porque eu preciso fazer uma resenha depois para entregar para alguém. Entendi. Sabe? Então, né, porque às vezes a gente vai nessa, vou assistir o filme, tá, mas qual que eu vou assistir? Eu vou assistir o filme que vai me ajudar no mestrado. Já não é mais ócio. Já há uma cobrança ali, já há uma troca mercantilista em que eu troco coisas por coisas. E geralmente está relacionado ao prazer, à felicidade? Nem sempre é o prazer. Está relacionado ao descomprometimento da entrega de resultado. Então vamos pensar. Diego, às vezes eu estou num momento ocioso, acompanhando meu marido, acompanhando meu filho fazer alguma coisa. É algo que me traz muito prazer? Não, mas eu estou fazendo. Né? A ideia do ócio é essa ideia de desconectar com aquilo que nos prende e nos permitir encontrar com a gente mesmo, de alguma forma. Encontrar com quem somos, encontrar com aquilo que me incomoda, encontrar inclusive com outras conexões que me ajudarão lá na frente, mas são despretensiosas. Ou seja, o ócio é esse momento mesmo de desconectar com isso que nos obriga e enxergar aquilo que eu tenho poder de fazer. Mas aí eu digo uma outra coisa que nos incomoda muito. É o poder de decidir, a autonomia. Experimentar o ócio
é abrir mão de várias outras coisas. É fazer não o que o outro tá falando para eu fazer, mas é fazer o que eu quero. Tem a ver com escolha, né? Com a sua própria E é tão escolha. difícil escolher, não é? Principalmente quando você passa tanto tempo longe, né, da pessoa que você é, se você não presta atenção e vai se Tá misturando, entendendo? você vai se encontrar com um estranho, né? Você vai falar, poxa, e aí, o que eu vou fazer agora aí, se não tem ninguém pra me falar e aí, o que eu preciso fazer? E aí se lembra a ninguém coisa pra do reconhecer? Eu preciso me reconhecer. Por quê? Porque às vezes eu lido numa situação ou com uma situação que eu não sei o que fazer. Eu não sei experimentar com prazer esse ócio. Porque eu não sei o que me faz bem mais. Eu não sei se dormir me faz bem. Eu não, sabe? Então, experimentar o ócio é experimentar sem cobrança. Tá. Esses momentos, né, de desconexão com aquilo que nos obriga, né? E aí, Diego, trabalhar é bom, mas quando eu tô de férias, eu não preciso bater ponto, né? E tem gente que vai ter uma dificuldade gigante em não ter que bater ponto. Tem gente que mesmo nas férias põe o celular para despertar no horário que trabalharia. Por quê? Porque ela não consegue, ela não dá conta. Não consegue, sabe? E como que você coloca o ócio ao longo do seu planejamento diário, né? Tem que planejar, porque na verdade, quando a gente fala em férias, então a gente trabalha ao longo aí de um período, né? Sei, um ano inteiro e tem um mês de férias. Então vou ter meu ócio só lá nas férias, né? Eu vou adoecer, com certamente. Então como que eu planejo o meu ócio no meu dia a dia? Na minha, né? Ele tem que entrar no meu na minha rotina, né? Porque ele é um momento de descoberta, né? Eu falo muito sobre isso para as minhas pacientes, às vezes, que é você aprender, você de novo entender aquilo que você gosta, porque a gente vai mudando com o tempo. E às vezes você tem até uma memória sua antiga, você acha que você era de um jeito e você não é mais. Por exemplo, as pacientes que têm câncer, eu acho muito interessante ter uma fase assim, doutora, e agora a minha vida vai voltar a ser como era antes? Você nem é mais a mesma. Entendeu? De viver aquela coisa, ufa, agora acabou, eu vou voltar a ser quem... Não vai. Porque olha tudo que você não é a mesma. A gente tá mudando constantemente. E aí, às vezes, a doença que causa essa pausa e existe um ócio naquele momento, muitas das vezes eu vou perguntando, sabe? Falo, e aí, como é que tem sido? Que cor que você gosta? Pergunta simples, que cor que você gosta? O que é que você gosta de comer? Tem gente que não sabe responder. Fala, não sei mais, porque eu comia isso porque meu marido comia, porque minha filha... Então, o ócio traz, eu acho, essa oportunidade de se descobrir de novo. Perfeitamente. E aí, trabalhar isso no dia a dia é hiper importante. Por quê? Nós estamos vivendo, né, numa sociedade, eu gosto muito de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, e aí ele vai falar em um dos seus livros, ele fala na modernidade líquida, que nós estamos vivendo numa sociedade hiperconectada, e viver nessa sociedade hiperconectada nos faz criar relacionamentos líquidos que se esvaem pelos dedos, que vai embora, não é? E aí, a primeira relação que nós precisamos criar é com a gente mesmo. Não tem como lidar com o outro de uma maneira positiva se eu não sei lidar comigo. Né? E aí quando ele fala dessa hiperconexão, quando ele fala dessa hiperprodutividade, eu digo para vocês que nós, primeiro, para eu conseguir utilizar momentos de descanso durante o meu dia a dia, é entender qual é a minha relação com o trabalho. O que o trabalho significa para mim? Será que o trabalho tem sido a única fonte de prazer, de satisfação, de reconhecimento? E às vezes, lá nas minhas consultorias de carreira, para fazer com que o sujeito pensasse nisso, eu perguntava o seguinte: fulano, me diga uma coisa, se tirar hoje o seu trabalho, sobra o quê? E muita gente não sabia me responder isso ou ficava extremamente assustado, porque não sobrava nada. Não sobra nada. As não é? Não sabem. Porque não sobrava. Porque a vida era trabalhar. E aí vamos lembrar da tríade do tempo.
E a família? E o que eu gosto de fazer? E o que eu não gosto de fazer, mas mesmo assim eu tenho que fazer? Não é? E aí, trabalhar com o ócio, né, nesse dilema cotidiano, é entender a relação que eu tenho com o meu trabalho. Ou seja, o que eu tenho feito para que aquele trabalho me componha, mas me deixe experimentar quem sou eu ao mesmo tempo. Não é? E aí eu digo sempre, há uma diferença entre produção e produtividade. O que nós temos feito muitas vezes é entrar num looping de produção. Quero produzir, vou trabalhar até meia-noite, eu não posso... Lembra da cobrança, do mercantilismo? Vamos pensar nisso. E aí eu preciso entender, eu não preciso trabalhar mais nessa toada da produção, mas eu preciso trabalhar numa toada da produtividade. O que é produtividade? É trabalhar o tempo necessário para fazer uma entrega eficiente. Eu não preciso trabalhar nem menos e nem mais. Logicamente que existem fases da nossa vida que isso se desajusta, né? Ah, Diego, eu estou trabalhando, tenho isso aqui, mas eu estou fazendo mestrado. Uhum. Lógico que vai ser uma fase que não dá para descansar, mas ela acaba. O que eu não posso é fazer disso a vida toda. Para terminar. E aí gestão do tempo tem a ver com isso mesmo. Trabalhar ócio no meu cotidiano tem a ver com gestão do tempo. Ah, mas eu vou esperar ter tempo. Não vem. Né? Às vezes a gente, né? Ah, eu queria tanto que o dia tivesse 30 horas. Não vai ter. Ou será que você não está sabendo lidar com as suas 24? Não é? Quanto que a gente tem que aprender a falar não, né? Nesse meio do caminho. Porque senão a gente vai colocando, né? Isso é importante, isso é importante, isso é importante, isso é importante. A hora que virou tudo importante. Perfeitamente. Não é? E você tem que falar, às vezes, não pra você mesmo. Ô Diego, você comentou do Bauman, né? Da questão dessa liquidez. E aí eu trago uma pergunta relacionada à tecnologia. Por quê? Hoje, as pessoas estão o tempo todo, né, rolando o dedinho na tela. E onde fica o ócio? Por que não fazer nada? Então, a tecnologia, de certa forma, não pode atrapalhar esse contato da pessoa consigo mesma, porque é a hora que ela fica ali sozinha, que ela faz? Opa, entra no celular e rola a tela, né? É lógico que, de repente, possa até ser uma... Ela tá afim, quer olhar alguma coisa, enfim, não sei, né? Mas como que fica isso, né, na atualidade? Eu gosto muito de pensar tecnologia, inclusive lá no mestrado, eu fui pesquisar sobre como as pessoas se sociabilizavam nas redes sociais. E aí, lendo algumas coisas sobre, o que eu pude perceber? A rede social acaba sendo uma projeção do eu. O que é uma projeção do eu? Ali, de alguma forma, eu consigo silenciar esse eu real e eu consigo, de alguma forma, forjar um eu ideal. E quando eu falo eu, não só o eu, mas o eu que eu percebo nos outros. A vida do outro. Ah, mas o outro só viaja. Como que o outro viaja e eu não dou conta de viajar? Como que o outro consegue trocar de carro e eu não consigo trocar de carro? Né? Então há uma manipulação no que vem a ser eu. E aí vamos pensar. A rede social, principalmente, gente, ela vem nesse intuito de promover conexões. Mas aí eu volto para Bauman. São conexões extremamente líquidas. Não é? O que representa o sujeito ter 30 milhões de seguidores? Nada. Não é? Representa financeiramente muita coisa. Representa se aquilo que ele toma como trabalho tem propósito de chegar e mudar a vida do outro e a dele. Mas se for somente pela saturação do numeral, tantos milhões, não significa nada. E aí eu digo assim, que a tecnologia ela trouxe assim, avanços para a sociedade incontáveis. A gente não pode colocar também a tecnologia num papel, né, de
fosse a causadora de todos os problemas. Mas eu preciso também entender que lidar com a tecnologia é um trabalho de equilíbrio, é um trabalho de entender o que eu estou fazendo aqui, né? Será que tem Diego? Será que tem fulano fora daqui? O que sobra de novo? Vamos pensar. Se eu ficar sem celular, sobra o quê? Né? Logicamente que o celular, gente, né, o smartphone com todos os seus aplicativos, eles trouxeram, de alguma forma, como que eu posso dizer, uma ligação maior nossa com o trabalho. Né? Vamos pensar aqui, quando não tem ainda, Diego, antigamente só tinha um computador de mesa, não tinha nem notebook, não era móvel, eu desligava sexta-feira e só ia ver meu e-mail segunda. Hoje não. Com o celular eu vejo meu e-mail e me sinto na obrigação de responder o final de semana todo. E o WhatsApp, os grupos de não WhatsApp. É? Então a gente precisa trabalhar com esse equilíbrio mesmo, a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Vamos lembrar. Se eu tenho 24 horas no meu dia, 8 horas eu trabalho, 8 horas eu passo com a família e 8 horas eu faço as minhas atividades, né? Se há um desajuste muito grande, eu acabo adoecendo mentalmente, fisicamente, enfim. Então eu preciso trabalhar mesmo gestão do tempo. E gestão do tempo, gente, é de fato trilhar um planejamento, né? Não há outra coisa em relação à gestão do tempo a não ser planejar o seu dia. Eu vou planejar o meu dia, tá, Diego? Ó, vou trabalhar de tantas a tanto tempo, esse horário aqui eu vou fazer isso aqui, esse horário aqui, inclusive colocando nessa sua agenda o horário do ócio. Diego, ó, esse horário aqui eu vou para casa e vou fazer o quê? Nada. Sabe? Ah, Diego, e se aparecer lá o sobrinho para brincar? E se Tá, faz parte lá da vida, né? Isso também é ócio, né? Então vamos lembrar, o ócio, ele se liga nesse descomprometimento da obrigatoriedade, de ter que entregar algo. Da produção. Isso, perfeito. E agora falando, a gente fala do ócio, mas a Pri trouxe no início a ideia do ócio constante também, né? Porque hoje, eu não sei se é uma característica até da atualidade da geração mais nova, e em relação a... Porque também trabalhar virou sinal de... continua na fase do sofrimento ali, e a opção é não trabalhar, né? Eu quero descansar o tempo todo, eu quero me divertir o tempo todo, e eu não, né? A relação do trabalho talvez esteja cada vez mais difícil, né? A gente vê isso, funcionários, né? Quem tem, né, restaurante, às vezes a pessoa vai trabalhar e não aparece, né? Hoje eu não quero, eu acordei e não tô com vontade de trabalhar, e aí não vou trabalhar. Então a ideia do não ter o compromisso para tal, né? Há um funcionamento... Como que é isso? Há o funcionamento hedonista. O que é o funcionamento hedonista? Eu quero fazer coisas, mas eu só quero fazer coisas que me dão prazer. Isso. E a vida não é feita assim. Não é? Seria ótimo. Eu vou precisar fazer coisas que me dão prazer e muito mais coisas que não me dão prazer. E aí, lidar com o trabalho enquanto um lugar de não prazer faz parte. Não é? Quantas vezes a gente vê aí histórias de... o fulano foi lá trabalhar antes do almoço, primeiro dia de emprego, alguém disse alguma coisa pra ele que ele não gostou, ele não volta. Não volta. Não é? Não e aí volta. Vamos pensar. Há um problema aí muito grave, que é um problema até mesmo social e não só geracional. Mas como será nós estamos criando nossos filhos? Isso. Não é? Nós estamos vivendo, Tatiana e Priscila, na era do filho único. E essa era do filho único propõe uma redoma em que eu não deixo meu filho experimentar as frustrações da vida. Eu não tive boneca. Minha filha vai ter todas. Eu não quero, né? Aquele velho discurso de pai e de mãe. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Quem disse que ele não precisa passar? Não é? E aí isso tem a ver justamente com essa coisa
Da hiperproteção, talvez. E de entender que a vida não é como a gente quer. É de entender que quando eu me submeto a uma relação de trabalho, vai ter alguém me cobrando. Vai ter alguém me chamando atenção. Se eu fizer alguma coisa errada, meu chefe vai me xingar. Não é? Se eu chegar atrasado, vão me descontar. Então eu preciso trabalhar essa maturidade é um processo que não está só na geração, né? Tal geração é assim. Não, é um processo mesmo social, né? Como os pais têm criado seus filhos em relação a lidar com o real da vida, né? O imaginário aí na cabeça da mãe e do pai é que essa hiperproteção perdurará a vida inteira, mas não é assim que acontece. Mas você sabe que essa hiperproteção ela é inclusive cobrada da gente. Eu tenho uma filha única e eu lembro assim, ela me pediu um bichinho de estimação. Eu falei, ótimo, vai ter, você que vai cuidar. É seu, é você que quer? Sim, tá, então tá bom. E aí, então, fazia xixi, fazia cocô, vem aqui, vai limpar, lá, fez. E as pessoas ao meu redor me julgavam, tipo, como assim? Porque você faz isso com ela, entendeu? Então, assim, sempre fui, as coisas que ela tinha que fazer, eu nunca olhei um dever, nada, porque ela fazia sozinha. Por quê? Porque a gente tinha um acordo, o acordo era muito claro, suas responsabilidades são essas, isso precisa ser feito, ponto, né? E aí, eu ouvia muito. Extremamente julgada e criticada durante anos. Agora que ela tem 12 e aí ela é super responsável e autônoma, aí todo mundo fala, nossa, olha que gracinha. Você educou muito, né? Educação. Não, agora não é nem educação, porque daí ninguém te reconhece. Não, é ela mesmo, que é assim. Você deu, agora é assim, você deu muita sorte. Nossa, eu não falo nada. Mas olha que interessante. A gente reverbera esse assunto da responsabilidade. Né? Lembra que se autoconhecer, experimentar o ócio é fazer escolha, né? É ter essa responsabilidade de entender o que é não fazer nada, né? O que é fazer alguma coisa. Então isso tem a ver com esse processo mesmo de constituição do sujeito. Né? E como as crianças, né, hoje em dia estão indo para esse mesmo caminho, né, da hiperprodutividade na escola, porque a escola, o horário da criança tem que estar ocupado o tempo integral. Pois é. A criança não tem mais, se você olhar na agenda lá dos meus filhos... Você olha a agenda da criança, tá pior que a do empresário. Tá pior do que o empresário, eles não têm tempo livre, né? Então, assim, eles têm que escolher mais atividades, eles têm que completar todos os horários. E eu falei, mas quando que eles vão assistir? Sessão da tarde? Eu assisti sessão da tarde, gente, não é? E não tem mais isso, não. Se você perguntar para meus filhos, eu acho que eles, o ano inteiro, eles não assistem um filme à tarde, precisa, né? Sessão da tarde, não existe. Essa questão da disciplina e da cobrança de maneira equilibrada, mas isso ao excesso produzirá um sujeito extremamente ansioso. Um sujeito que não dá conta de organizar a sua própria vida porque sempre alguém organizou por ele. Né? Ele não consegue fazer escolha. Por quê? Porque não teve essa possibilidade de fazer escolha. Né? A minha agenda já estava lotada de segunda a sexta. Então como que eu vou escolher o que eu gosto de fazer se eu nunca precisei fazer isso? Então a gente precisa parar. E aí olha como que é um ciclo vicioso. O pai que está nessa vivência da hiperprodução e não tem tempo de ficar com o filho, bota o filho no ensino integral, porque ele também não sabe. E fica bom para todo mundo, teoricamente, né? E as pessoas nem se encontram. E é preciso entender que por detrás disso tudo existem sujeitos, né? Existem pessoas. E o que vai nos diferenciar de outras questões aí? O ser humano, o toque, o olho no olho, né? Eu falava esses dias para os alunos... Diálogo, espaço, não é? diálogo. Vamos pensar, a gente discute tanto hoje, né, Pri, a coisa da inteligência artificial. E a gente fica abismado, não é? E eu sempre falo para os meus alunos, o que vai nos fazer diferentes da inteligência artificial? Voltar a ser humano.
Nós estamos perdendo isso, não é? Nós estamos querendo funcionar na mesma velocidade da internet. Isso. A gente quer um negócio para ontem. Nós não queremos esperar mais. E a gente precisa um do outro, né? Não é? E aí a gente tá nesse movimento da hiperprodução, da hiperconexão, de tudo muito, que a gente não para pensar quem sou eu e quais são as escolhas da minha vida. E escolher, gente, eu falo sempre, é abrir mão. Escolher é perder. Se eu escolho dormir, Dói, eu né? escolho não fazer. E a gente não quer perder. Aí vamos lembrar do pensamento hedonista, eu quero tudo. Eu quero só prazer. Eu não quero perder nada. Não é? E escolher é perder. A gente precisa aprender isso. E aí a gente vê os casos, né, cada vez mais numerosos de suicídio desde criança, né? 10 anos. Outro dia eu vi um menino de 9 anos se suicidou. Então você vê desde... E é isso. Eu acho que eles entram nessa roda constante e aí vem a frustração, porque você descobre que a gente sofre e o não existe e as pessoas vão embora, alguns, né, você muda, perde um amigo, perde alguém da família e de repente vem a frustração. A gente precisa pensar quem a gente é no meio desse funcionamento todo de mundo, né? Eu tenho esse mundo funciona desse jeito, mas quem eu sou, né, no meio disso tudo? Quais são as minhas escolhas? O que eu não escolho fazer? E esses dias eu estava lendo algo que eu acho muito interessante. E dizia o seguinte, às vezes a gente não sabe quem a gente é, mas a gente começa, ou uma das possibilidades para a gente começar a descobrir isso, é pensar quem eu não sou. Olha. E às vezes pensando quem eu não sou, eu consigo descobrir quem eu sou. Né? Quem a gente é. Talvez seja mais fácil, né? Eu não quero isso aqui, eu não sou, então só, não é. Vai sobrando. Para pensar. Né? E aí eu gosto muito quando Sócrates diz que a gente tem que tomar cuidado com o vazio da vida cheia demais. Não é? E às vezes a gente tá nessa, a agenda tá bombando, as tarefas estão... Aí vamos parar para pensar aquilo que eu perguntei para minha cliente. Se eu te tiro o trabalho, sobra o quê? Sobra o Diego com o quê ali? Né? A gente precisa parar para pensar nisso. Eu penso muito em equilíbrio, né? Porque eu falo que tudo... Às vezes até... Quantas vezes a gente não ouve? Ai, os meus filhos são a minha vida. Então... Mas até isso, né? Para algumas pessoas a vida é o trabalho. Para outras a vida é a família. Para outras a vida, né, é... E quando crescem vão embora. Exato. Então, e acho que assim, buscar esse equilíbrio, tá em constante contato consigo mesmo e entender que realmente existem momentos que o trabalho ocupa um espaço maior, depois é a família, depois pode ser o trabalho de novo, de repente não é nenhum dos dois, e aí é mais o seu tempo mesmo, e o que é que você vai fazer com isso. Não é... Porque às vezes a gente vai falar assim, né, as pessoas criam hoje essa expectativa talvez da velocidade, parece que, eu vou ouvir um podcast agora, resolvi, né? Não é assim. E isso tem que virar rotina, né? Essa questão do ócio. Um hábito, né? Hábito. Eu preciso experimentar isso em doses homeopáticas. Não adianta esperar só uma vez no ano nas férias para eu descansar. Né? Não dá tempo, você vai ficar doente. Não dá tempo, né? E ali surgem outras coisas a serem feitas. Eu preciso experimentar esses momentos e eu até chego a dizer para vocês, né? A gente ouve muito sobre... tem um ócio, mas também tem um ócio criativo. E aí? Né? E aí eu costumo dizer que se eu experimento esse momento ou esses momentos de ociosidade e me alimento de bem-estar, eu vou ser muito mais criativo. Né? Se eu vou para um momento de ociosidade na expectativa de entregar resultado, já não é mais ócio. Mas se eu vou para esse momento me abastecer de coisas variadas, de novo, uma música, um livro, um filme, e aquilo me agrega de alguma forma,
isso me torna um sujeito mais criativo. E essa coisa do ócio criativo, ela é muito ligada a pessoas com profissões que exigem uma criatividade visual. O publicitário. Não, todos nós precisamos ser criativos na nossa profissão, na resolução dos problemas cotidianos. Sem criatividade você não resolve. Nada, em nenhuma profissão. Então, o experimentar esse ócio, absorvendo esse bem-estar ou essa bagagem que esse ócio pode trazer, me faz um sujeito mais criativo. E a gente não cai num lugar aí de liberdade? Porque é isso, acho que para ser criativo você tem que ter liberdade, livre, né? claro. E no ócio tem essa questão da liberdade, de não ter que se ligar a um resultado, né? Claro, e aí de novo, eu volto sempre com a coisa da liberdade sendo uma premissa da escolha, né? Da autonomia. O que é autonomia? A autonomia é fazer escolha. Né? Diego, quando eu tô com 16, 17 anos, eu quero ter 18. Como se fosse algo magicamente acontecer aos 18, não é? E aí chega aos 18 e a gente percebe que continua a mesma coisa. Ou seja, o que é liberdade? Liberdade é saber fazer escolhas e pagar o preço delas. Que é responsabilidade. Responsabilidade. Isso é maturidade. Então a gente tem jovens muito maduros e livres. E nós temos aí pessoas mais velhas sem maturidade. Então não tem a ver com a idade. Talvez até desse comportamento chamado de liberdade, mas que na verdade não é. Não se sabe fazer escolha. Bom, gente, eu acho que o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu adorei esse bate-papo. É tão profundo, não é? A gente faz repensar a nossa vida, não é? Nossa, no fundo da alma, você dá uma chacoalhada na vida e fala, será que eu tô fazendo tudo isso, né? Eu me fiz a pergunta, se eu tirar o trabalho, resta. Que eu consigo. Eu tenho o meu momento do sentar e contemplar a natureza, eu adoro. Onde eu moro eu tenho uma vista maravilhosa, então eu sento lá vários momentos, me acalma, o silêncio me acalma muito e a natureza me acalma muito. Então assim, eu busco esses momentos. E ao longo do dia, quebrando isso. A respiração me ajuda muito. Então, às vezes, tá num dia muito corrido, eu paro, ponho o meu olhinho essencial e aí ligo uma musiquinha. Eu consigo fazer essas pausas e eu acho que dá aquela... Nossa, muito bom, né? Energizando. Você consegue, Pri, ao longo do dia fazer essas... Nos meus dias mais intensos, assim, meu momento é um alongamento, é uma pausa para comer alguma coisa. Ou às vezes é tirar um pouquinho assim, sabe? Sair para um cantinho, ficar ali uns 5 minutinhos. Sem falar com ninguém, sem ouvir nenhum barulho. Às vezes até minha filha fala assim, por que você não ouve uma música? Eu falo, não, eu gosto de ficar... Eu também gosto do silêncio. Nada mesmo, zero. Então... E não tem segredo, né, gente? Olha a importância do entender-se. Quando eu consigo me entender, eu consigo entender as maneiras que me levam a esse recarregar de energia. É isso mesmo. Bom, professor, a gente vai chegando ao fim. Eu fiquei muito feliz com o nosso encontro, foi excelente. Pode voltar mais vezes para falar de outros assuntos, né? Delícia o bate-papo, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando. Eu acho que, né, nós três aqui gostamos muito de conversar e é uma delícia. Então, fica o convite, foi muito bom. Viu? Muito obrigada. Foi uma delícia. Muito obrigada. Diego, muito obrigada pela sua presença. Acho que esse é um assunto de extrema importância nos dias de hoje. Desejo que esse podcast ajude muito os nossos ouvintes. Quem estiver aí, já não continua fazendo, dá uma pausinha agora, para um pouquinho, reflita, pergunte-se qual foi a última vez que você entrou em contato consigo mesmo, como tem sido os seus momentos de ócio, se eles existem. E se não existem, o mais importante é agora levar para a prática, né? Um beijo grande para vocês. Um beijo. Nos próximos episódios. Até o próximo. Até mais.